Amados irmãos, nós temos nesse capítulo um novo rei na Babilônia, não mais Nabucodonosor, como nós estávamos acostumados a ouvir este nome recorrente, né? Agora, o que aparece é o rei Belsazar. E a própria Escritura aqui se refere a ele como sendo filho de Nabucodonosor. Um detalhe importante, que não apenas na Babilônia, mas também em Israel, era o costume de se referir aos netos, bisnetos, como filhos daquele patriarca. Nesse caso aqui, se destacou o grande rei da Babilônia, o Nabucodonosor, e o seu descendente, que está em destaque no capítulo 5. A Bíblia nos diz, a história, melhor dizendo, nos diz, nós não vamos encontrar isso na Bíblia, nós vamos encontrar na história secular, que Nabucodonosor morreu em 562 a.C. Ele foi sucedido pelo seu filho Evil-Merodach. Esse Evil-Merodach, ele é mencionado na Bíblia em Jeremias 52, versículo 31, quando ali ele levanta o rei Joaquim, que estava no cárcere há 37 anos. Joaquim ficou conhecido como o cativo. Ele reinou apenas 3 anos em Jerusalém, e a Bíblia diz que nesse período o rei Babilônia tomou a cidade de Jerusalém, e ele tinha apenas 18 anos, irmãos. Foi levado para a Babilônia, ele, sua mãe e os nobres da corte. Passados 37 anos, ele estava no cárcere quando o rei de Babilônia, na época Evil-Merodach, ele tirou Joaquim do cárcere e o fez sentar-se à mesa no palácio. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse rei só reinou 2 anos. Evil-Merodach, ele foi assassinado pelo cunhado, Neriglissar. Esse Neriglissar reinou apenas 4 anos e foi sucedido por Labassi-Marduk, que só reinou 2 meses, até que subiu ao trono Nabonido. Nabonido era o pai de Belsazar. Nabonido não era filho de Nabucodonosor. Ele casou com a filha de Nabucodonosor, gerando Belsazar. Quando Belsazar oferece a recompensa de quem decifrasse o enigma que estava escrito na parede, aquele receberia a posição do terceiro no reino, ele não estava mentindo. Na verdade, o seu pai Nabonido estava em campanha militar nas Arábias, e ele estava no palácio, ele era o corregente. É assim que a história nos apresenta. Estou trazendo essas informações como pano de fundo, como fundo histórico, para a gente se situar no contexto da história, para a gente entender, irmãos, como é que Deus dirige a história. Louvado seja Deus. Nada está fora do controle de Deus. Glória a Deus. E nós vamos observar isso, porque nesse capítulo é o próprio Deus que escreve na parede do palácio. Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, nós observamos, louvado seja Deus, que a cidade de Babilônia já estava cercada pelos exércitos da Pérsia. O rei Dario, que era também um rei da Média, junto com Ciro, o grande rei da Pérsia, estavam já há alguns meses, diz que há 3 anos, a Babilônia estava cercada. Mas a Babilônia, irmãos, era o símbolo da arrogância,
era um símbolo da prepotência. Eles se orgulhavam do seu palácio, da sua cidade, que era imponente. Eu trouxe aqui a história de Babilônia, como foi construída. Seus muros eram altos a ponto de chegar a quase 100 metros de altura. Seus muros eram tão largos que dava para passar duas carruagens em cima desses muros. Irmãos amados, por isso que é estranho a gente dizer que naquele dia a Babilônia caiu. Como foi esse feito, irmãos? Irmãos amados, glória a Deus. Quando Deus quer realizar algo, Ele usa até um mosquito, Ele usa até uma aranha. Eu li uma história há alguns tempos, recentemente, eu ouvi alguém contar novamente, isso faz muito tempo, que um rapaz, uma pessoa, ele estava fugindo de algumas pessoas que queriam tirar sua vida. E ele sabia que daqui a pouco tempo ele ia ser alcançado. Então ele entra numa floresta e lá na frente ele vê uma caverna, um buraco. E ele entra naquele buraco e os seus perseguidores vêm atrás. Mas, irmãos, aquele cara, ele fez uma oração. Ele pediu a Deus que o livrasse. Enquanto ele estava ali, tinha uma aranha que começou a descer e a tecer sua teia e ali fazer uma casa. Fez uma casa ali. De maneira que a entrada daquele buraco, daquela caverna, que era pequena, não era só para uma pessoa, ficou tapada pela teia da aranha. E aqueles homens que vinham perseguindo aquele rapaz, chegaram ali, ele ouviu eles conversando e dizendo: olha, eles devem estar aqui por perto. Aí alguém disse assim: esse buraco aqui, ele pode ter se escondido aqui. Aí o outro disse: que condições não, meu amigo? Não está vendo aqui uma casa de aranha aqui? A pessoa entrar aí, essa casa de aranha não estava aí, já tinha saído. Então eles foram embora. E aquele rapaz escapou de morrer. Irmãos, Deus, Ele pode usar as coisas mais simples da natureza quando Deus quer cumprir a sua palavra. Glória ao nome de Jesus. Daniel chegou na Babilônia com aproximadamente de 15 a 17 anos. Deus usou o profeta Jeremias, no capítulo 25, para profetizar que o cativeiro de Judá seria de 70 anos. Glória ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, já se aproximava, era quase 70 anos que Judá estava no cativeiro. Glória a Deus. Era como se o relógio de Deus estivesse marcando a hora de ele mudar o cativeiro de Judá. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo você tem orado, eu não sei há quanto tempo você tem pedido, mas eu sei que quando chegar o relógio de Deus, quando ele marcar a hora certa, ele vai mover os céus e a terra, aleluia, para cumprir a promessa da tua vida. Quem diz glória ao nome de Jesus? Aleluia. Irmãos amados, parece às vezes uma mera coincidência, como uma cidade como Babilônia vai cair. Louvado seja Deus. Irmãos, para você ter ideia, os moradores de Babilônia estavam tão despreocupados com o cerco da cidade, dos inimigos que estavam fora, que eles diziam: ninguém vai entrar aqui, ninguém vai romper esse muro de Babilônia. Glória a Deus. Ali estavam os jardins suspensos da Babilônia, que é contado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Glória a Deus. Babilônia era um orgulho, era uma fortaleza inexpugnável. Irmãos amados, mas Deus deu inteligência a Ciro, que conseguiu desviar o curso do rio.
A cidade de Babilônia, por dentro dela, passava o rio Eufrates. Passa ainda, o rio ele está lá, no meio da cidade. E como foi que eles fizeram, irmãos? Eles fizeram uma engenharia que desviaram o curso do rio, de maneira que o rio que passava por dentro da cidade ficou seco, o leito ficou seco. E os exércitos, furtivamente, de noite, entraram por debaixo das muralhas. Glória a Deus, aleluia. Entraram por debaixo das muralhas na cidade e encontrou a cidade desguarnecida, desprotegida. E naquele dia caiu a grande Babilônia. Diga amém para Jesus. Aleluia. Irmãos, primeiro nós temos que entender uma coisa muito importante aqui. Louvado seja Deus. É que, amados irmãos, quando o rei Belsazar deu aquele banquete, aquele carnaval dentro do palácio, porque a Bíblia diz que ele chama para beber, para se embriagar, um grande banquete, bebendo vinho na presença dos 1000. Glória seja dada ao nome de Jesus. E amados irmãos, naquele momento, quando estavam embriagados, a Bíblia diz que ele, na sua loucura do pecado, manda trazer os vasos sagrados, consagrados a Deus no templo de Babilônia, e começa a beber e a se embriagar mais ainda, usando os vasos consagrados a Deus. Olha para cá, entenda aqui qual é o mistério disso tudo. Era como se a paciência de Deus estava aqui, e quando ele toma o que foi consagrado a Deus, essa paciência transbordou. O cálice da ira de Deus transbordou, e Deus desceu o martelo à bigorna, louvado seja Deus, aleluia, dizendo: chega, basta, chegou o ponto final da história de Babilônia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olhem para cá, entendam uma coisa muito importante. Capítulo 1, versículo 2, coloca na tela, por favor. Venha comigo, 1, 2, 3, todos. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, olhem para cá. Quem foi que entregou Judá? Deus. Foi o Senhor. A nação estava pecadora, a nação estava caída da idolatria. Louvado seja Deus. De maneira, meus irmãos, que Deus tomou iniciativa. O profeta Abacuque, que foi contemporâneo de Jeremias, de Daniel, ele escreve na sua profecia, ele pede a Deus providência, que Deus entrasse com providência com a nação pecadora de Judá, porque havia injustiça, havia maldade, os profetas de Deus estavam sendo assassinados. Aí Deus responde a Abacuque e diz: Abacuque, eu vou trazer uma nação do norte para castigar o meu povo, para castigar Jerusalém, castigar Judá. Irmãos, e Abacuque diz: Senhor, como é que o Senhor vai usar uma nação mais pecadora que Judá? Glória a Deus, aleluia. Aí Deus diz: Abacuque, fica na providência. Então Abacuque diz: Deus, então eu vou para a torre. Eu vou para a torre de vigia. É isso, fica lá. Glória a Deus. Porque os mistérios de Deus só se entendem pela fé. Aleluia.
Então depois que Abacuque entendeu, ele disse: o justo viverá da fé. Essa se tornou a bandeira da reforma protestante, que Martinho Lutero afixou no dia 17 de outubro de 1517, na Catedral de Wittenberg, as 95 teses contra o Império de Roma. Ali começou a reforma protestante, baseada nesse versículo: o justo viverá da fé. Irmãos amados, nem sempre Deus faz como a gente quer. A gente às vezes ora, mas o trabalhar de Deus foge do entendimento do homem. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Às vezes você está sofrendo, está sendo até pingado, mas Deus está trabalhando, Deus está preparando, aleluia, você para receber a vitória e a bênção dele. Glória a Deus. Deus é quem permitiu Nabucodonosor levar os vasos consagrados para a Babilônia, para provar o seu povo, para botar o seu povo no cadinho, glória a Deus, botar o seu povo no fogo que purifica. Louvado seja Deus, quando a nação de Judá sai da Babilônia e volta para a sua terra, glória a Deus, eles nunca mais cometeram o pecado da idolatria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dessa forma que Deus trabalhou. Agora, quando Deus está perto de cumprir a sua palavra, de cumprir a sua promessa, de cumprir o tempo de restaurar a nação, os 70 anos, aí o que Deus faz, irmãos? Deus cria uma situação, louvado seja Deus. O rei, na sua loucura, quando ele manda trazer os vasos consagrados do templo, que Deus permitiu que fossem trazidos de Jerusalém para a Babilônia, quando ele pega aqueles vasos, que ele começa a profanar, cometer sacrilégio, Deus escreve na parede, glória a Deus, aleluia, a sentença que ele, aleluia, naquele dia pereceria e perderia o seu poder. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: é Deus que está escrevendo a tua história. Aleluia. Amados irmãos, tem na Bíblia várias passagens que Deus mandou escrever, mandou o homem escrever. Glória a Deus. Os evangelhos foram escritos por homem de Deus. Os livros do Antigo Testamento foram escritos porque Deus determinou. Glória a Deus. Mas existe também na Bíblia passagens, referências que o próprio Deus escreveu. Por exemplo, as tábuas que Deus entregou a Moisés. Foi o próprio Deus que escreveu. A Bíblia não diz que foi Moisés que escolheu as tábuas. Não. O próprio Deus providenciou as tábuas e ele escreveu no seu dedo lá os 10 mandamentos. Glória a Deus. Porque Deus estava instituindo a nação. Glória a Deus. Porque Deus estava entregando a carta magna, a constituição da nação. Louvado seja Deus. Irmãos amados, e nós vemos também que o próprio Deus escreveu no Novo Testamento, irmãos. A Bíblia fala, louvado seja Deus, que Jesus escreveu na areia. Aleluia. E quando ele estava escrevendo, foi quando trouxeram uma mulher pega em ato de adultério. Mas a lei dizia que não apenas a mulher, mas o adúltero também deveria ser trazido. Havia um julgamento ali injusto. Eles criaram uma situação para colocar Jesus numa dificuldade. Quando eles fizeram a pergunta, disseram: aqui está essa mulher. O que é que tu diz? Moisés diz assim, tu diz o que, mestre? E Jesus escrevendo na... Aleluia! Ninguém sabe o que ele escreveu. Aleluia! E tu, mestre, o que dizes? Quem não tem pecado, lance a primeira pedra. Amados irmãos,
Diz a Bíblia que do mais velho ao mais novo começou a sair um por um. A consciência, Deus estava escrevendo na consciência dos homens. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus escreveu na areia para perdoar a mulher. Mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Glória ao nome de Jesus. Amados irmãos, glória a Deus. Deus escreve na parede, Deus escreve nas tábuas de pedra, Deus escreveu na areia, mas também Deus escreveu na consciência daqueles homens injustos. E aqui nós vemos Deus escrevendo na parede do palácio, porque Deus tem ciúmes da sua glória. Aleluia! Aleluia! Quem é vaso de Deus aqui? Você é vaso. Você é vaso e não é vasilha. Glória a Jesus. Você foi chamado para ser vaso. Louvado seja Deus. E é vaso consagrado. Mas às vezes, quando o vaso, irmãos, perde o caminho, se afasta, faz que nem uma nação de Israel, Deus às vezes manda castigo. Glória a Deus, acontecem coisas, não é porque Deus está irado com você, não, é porque Deus quer tratar com você, Deus quer te recuperar, Deus quer te recuperar. Glória a Deus, Deus trata com o vaso. Agora tem uma coisa, irmãos, aleluia, quando alguém se atreve de querer tocar nesse vaso, que é chamado, levantado por Deus, ai, 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 porque Deus vai tomar providência na minha e na tua vida. Aleluia, aleluia. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. É Deus que restaura este vaso, é Deus que coloca no lugar novamente. Deus não pega o vaso e joga fora. Deus mostrou a Jeremias o vaso que se quebrou na mão do oleiro, mas ele não jogou aquele barro, o vaso quebrado fora. Deus disse que o oleiro começou a trabalhar de novo. Deus está trabalhando de novo nesse vaso que é você. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Às vezes dói, irmãos. Deus tira uma pedrinha, Deus tira alguma coisa. Deus está mudando vários. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, aí Deus entra na história. Deus escreve na parede a sentença. Irmãos e irmãs, é o rei manda chamar. Manda chamar os sábios, os caldeus, aquele povo perdido. E a Bíblia diz que eles chegam lá e o rei faz a sua parte. Eu vou dar isso, vou dar aquilo, vai receber uma coroa de ouro ou uma cadeia de ouro, vai ser o terceiro dominador do reino. Mas a Bíblia diz, irmãos, que eles nem puderam ler nem interpretar. Como é que é isso? Porque a palavra estava lá, meio de meio, repetido. Tekel passivo. Que linguagem é essa? É a linguagem deles. A linguagem dos caldeus. Mas a Bíblia diz que eles não puderam ler. É como se Deus embaralhou assim. Quando eles olhavam, está dando miopia, não dá para ver. Deus não deixou que eles lessem. Deus fechou a porta. Daqui a pouco chega a rainha mãe, glória a Deus, e diz: no teu reino, o homem. Eita, glória. Eu estou desconfiado que Deus está me usando nessa hora. Aleluia, glória a Jesus. No teu reino, um homem que tem o Espírito. Ele não soube falar, irmãos. Se fosse hoje, ele dizer: no teu reino, um homem que tem o Espírito de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo da vida aqui? Quem tem? Oh, glória a Jesus, aleluia. Irmãos amados, glória a Deus. Uma incrédula
deu testemunho do homem de Deus. Há no teu reino um homem que tem o Espírito Santo. Chama ele. Porque na época do rei Nabucodonosor, ele tinha luz, ele tinha graça, sabedoria dos deuses. Eu não estou nem falando, claro, não era crente. Louvado seja Deus. Mas, amados irmãos, glória a Deus, quando Daniel chega diante do rei, a Bíblia diz que o rei faz uma pergunta. Bota no versículo 13, por favor. Diga comigo todos, 1, 2, 3. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Vire para quem está no seu lado, me ajuda a pregar. Tenha coragem, vá. E diga assim, pergunta assim: tu ainda é o mesmo? Tu ainda é a mesma? Aleluia! Tu ainda é o mesmo? Tu ainda é o mesmo? Ore, irmãos, glória a Jesus. Aleluia. Bota aí Daniel capítulo 1, versículo 21, meu filho, por favor. Eu já estou encerrando, já estou. Glória a Deus. Comigo todos, 1, 2, 3. E Daniel esteve até o primeiro ano vencido. A versão atualizada diz: Daniel permaneceu. Aliás, a versão atualizada diz: Daniel continuou. A versão, se não me engano, a versão NVI diz: Daniel permaneceu. Glória a Deus. Irmãos, Daniel estava com apenas 17 anos quando chegou na Babilônia. Mas o texto aqui, no capítulo 1, capítulo introdutório, diz: ele continuou até o primeiro reino de Ciro. Glória, o primeiro ano do rei Ciro. Aqui no capítulo 5, Daniel já tinha mais de 80 anos. Ele atravessou todo o período dos 70 anos do cativeiro. Daniel não voltou para Jerusalém com aqueles reportados do decreto de Ciro. Ele continuou. Ele era um dos oficiais do rei. Glória a Deus. No capítulo 5, foi convidado os grandes de Babilônia, 1000 dos grandes. Mas Daniel não foi convidado. Aleluia. Daniel já era um idoso, um ancião. Talvez já estivesse aposentado. Glória a Deus. Talvez aqui, aleluia, na terra, ninguém se lembrava mais dele. Mas Deus cega os homens, manda chamar, a rainha mãe manda chamar, aleluia, o profeta de Deus na sua casa, e ele vem para ser usado por Deus. Aleluia. Não se incomode não, continue no seu lugar. Vai chegar um momento que Deus vai fechar o tempo, aleluia, para que alguém mande te chamar, aleluia. Você não é conhecido aqui, não é famoso aqui, mas você é conhecido lá. Alguém lhe conhece lá em cima. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Irmãos amados, no capítulo de número 2, nós vemos Daniel sendo o porteiro do rei, depois que ele revela o sonho do rei. No capítulo 4, Daniel é o conselheiro do rei. E agora no capítulo 5, muito embora não tenha durado tanto, mas ele se torna o terceiro do governo de Babilônia. No capítulo 6, aleluia, aleluia,
Aleluia. No capítulo 6, não é mais Babilônia, não é mais Belsazar, glória a Deus, é a Pérsia. E cadê Daniel? Daniel agora, ele lidera 120 sátrapas, com 120 províncias, e ele comanda 2 presidentes. Glória a Jesus, aleluia. Mas irmãos, um velho, um ancião, Deus usa os velhos ainda. Deus usa os anciãos. Aleluia. Aleluia. Não temas diante dos grandes da terra, porque Deus vai colocar a palavra na tua boca. E vai te levar diante dos grandes da terra. Aleluia, aleluia. E a palavra de Deus não cai por terra. Aleluia, glória a Jesus. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Glória a Deus. Seja fiel. Tu ainda és o mesmo. Tu ainda é o mesmo. Feche os seus olhos. Faça agora uma retrospectiva. Glória a Deus. Deus falava com Daniel na madrugada, revelando o sonho do rei. Deus ainda fala com você na madrugada. Aleluia. Aleluia. É aquele jovem que ora, que jejua. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tu ainda é aquela mulher que anda de joelhos. Tu ainda é aquele homem que Deus pode confiar os seus mistérios. Tu ainda és o mesmo. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Glória ao nome de Jesus. Que Deus nos dê misericórdia, graça. Se coloque de pé, por favor. Porque, irmãos, não é todo mundo. Até na Bíblia a gente vê pessoas que começaram, mas que lá na frente claudicaram, caíram, mas Deus levantou. Davi levantado por Deus. Davi, depois que se tornou grande, perdeu a visão, perdeu a unção, mas quando se humilhou, Deus o restaurou. De maneira que até no leito de morte, a Bíblia diz que Davi profetizava. Glória a Deus. Aleluia. Aías, o profeta de Deus, já velho e cego, dentro da sua casa, o rei Jeroboão manda a mulher e se desfaça. Se desfaça. Irmão, o outro estava cego. Se desfaça, veste outras roupas e vai perguntar se o nosso filho vai viver. O filho estava doente. Meus irmãos, antes da mulher, ela se disfarçou, antes da mulher bater na porta, o profeta gritou lá de dentro: entra, mulher de Jeroboão. Eita, glória. Ele estava cego dos olhos físicos, mas os olhos espirituais estavam abertos. Eis ao teu marido, que quando os teus pés pisarem na cidade, o menino vai morrer. E assim aconteceu. Glória a Deus. Você ainda é o mesmo, ainda é a mesma. Deus ainda pode te usar. Glória a Jesus.
Aleluia. Vem aqui, meu filho. O Edson, faça a oração aí, final. Glória a Deus. Que a gente tem algumas coisas para tratar aqui. Oremos, Altíssimo Deus e Eterno Pai.